Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 19 de dezembro, o juízo pré-advento. A Bíblia apresenta a verdade do juízo que acontece antes da volta de Jesus. Isso é chamado juízo pré-advento. E existem muitas passagens que comprovam essa doutrina, esse ensino que é bíblico. A lição vem citando algumas passagens, por exemplo, Daniel capítulo 7, versículos 9 a 14, Mateus capítulo 22, versículos 1 a 4, a parábola do casamento no palácio do rei, Apocalipse capítulo 11, versículos 1, versículos 18 e 19, que apresentam que antes de que Jesus ele venha, é necessário que se meça o santuário de Deus e aqueles que nele adoram. Medir aqueles que adoram no santuário indica uma obra de juízo, uma obra de medição, uma obra de investigação. E Apocalipse capítulo 14, versículos 6 a 7, apresenta que a mensagem da igreja antes da volta de Jesus é anunciar que chegou a hora do juízo. O juízo vem antes da volta de Jesus. Agora, a lição vem apresentando o seguinte: o conceito de um juízo investigativo pré-advento do povo de Deus fundamenta-se em 3 ensinos bíblicos básicos. Preste atenção. O primeiro ensino é a noção de que todos os mortos justos e injustos permanecem inconscientes no túmulo até a ressurreição final. E lá em João 5, 25 a 29, Jesus fala que, então, quando Jesus voltar, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a morte e terror eterno. Agora, esses que vão ressuscitar para a morte e terror eterno, a Bíblia não fala, embora fala que todos ressuscitarão, a Bíblia não fala quando ressuscitarão. Aqueles justos ressuscitarão na volta de Jesus, e os ímpios ressuscitarão depois, muito tempo depois do milênio, depois da conclusão ou na conclusão do julgamento. Agora, segundo ponto importante na qual essa doutrina do juízo pré-advento se baseia. O segundo é a existência de um juízo universal de todos os seres humanos. Segundo a Bíblia, todos os seres humanos serão julgados. Tá? Outra coisa, o terceiro ponto é o fato de que a primeira ressurreição será a recompensa abençoada para os justos, e a segunda ressurreição será a morte eterna para os ímpios. Então, a primeira ressurreição será a justiça eterna, né? A vida eterna para os justos. Já a segunda ressurreição será a morte eterna para os ímpios. Isso quer dizer que já houve uma investigação antes. E quando Jesus voltar, ele vai dar simplesmente o resultado daquilo que foi investigado, de que foi resolvido. Né? A lição fala, o que isso significa é que se todos os seres humanos serão julgados, isso deve ocorrer antes de suas respectivas ressurreições, porque nelas eles receberão a recompensa final. Então, quando Jesus volta, e uns ressuscitam para a vida e outros depois de 1000 anos para a morte, isso quer dizer que o destino deles já foi determinado, já foi tudo investigado. Sendo assim, a gente vê que o livro de Daniel determina não só o tempo, mas também como o juízo se processa. A gente vê que em Mateus capítulo 22, versículo 1 a 14, mostra que antes do casamento real, o rei entra para fazer uma investigação para ver quem está vestido com as roupas adequadas e quem não está, e roupa significa justiça de Cristo. E no livro de Apocalipse, o juízo do advento investigativo é mencionado na tarefa de medir os que adoram o templo, lá em Mateus capítulo 11, lá em Apocalipse capítulo 11. Sendo assim, irmãos, vamos
estudar bem a lição, que tem muita coisa boa. Um abraço, até mais, tchau, tchau.